Fala aí, galera. Colocando mais um NetBizTalk no ar. Hoje com uma presença muito marcante, muito agradável. O tema que eu trouxe hoje para a mesa aqui é falar um pouco da empresa que a gente atua, como ela foi gerada, como ela se posiciona no mercado hoje, qual é a ambição dela no futuro. Para isso, com muita honra, quem está presente hoje aqui é o Fernando Zoma. O Fernando Zoma é o sócio proprietário junto com o Henrique, que infelizmente não está aqui, está na Europa. Fernando Zoma é um cara querido por todos, queridos pelos colaboradores, queridos pelo parceiro, querido pelas pessoas, um cara humano com uma capacidade de integrar pessoas de forma fantástica, com conhecimento técnico absurdo, com uma capacidade de gestão maravilhosa, um amigo. Zoma, muito obrigado. Em nome da NetBiz, em nome da NetBizTalk, a sua presença aqui é fantástica. Obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer poder participar disso, né, nessa situação. Acho que essa foi uma iniciativa sua de visão muito, muito marcante, muito importante, uma coisa que me dá uma satisfação que eu gostaria de tentar passar um pouquinho na nossa conversa aqui para quem, né, tem interesse em nos escutar, porque é uma realização de um sonho e que a cada dia tem novidades e tem coisas que, quando você faz sua parte, a vida e o universo reservam surpresas como essa, que é só satisfação, só alegria. É bom demais. Obrigado. Né? Eu que te agradeço. Nesse momento da minha vida, participar da NetBiz é tudo que eu queria. Eu acho que a gente deu match, eu e você, né? Muito. Dois empreendedores com a mesma ideia, né? A mesma ambição. Aliás, assim, o próprio fato da gente ter se conhecido já foi inusitado. Não é legal? Um rooftop no meio de Las Vegas. Atrás de um cigarro, né? Pois é. Eu não fumo, né? Mas o Rick buscar para você e se encontramos, apresentamos e já bateu o santo ali. E dali nunca mais paramos de interagir. Muito legal. Chegamos até aqui. Não, o momento da minha vida que eu te agradeço, estou muito feliz. É momento, aliás, participando disso, é muito legal. Muito bom. Zoma, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta muito interessante, cara. Me conta um pouquinho de como começou a NetBiz, qual é o propósito dela? A NetBiz tem 14 anos, né? Eu estou 1 ano e meio lá. 13 anos para fazer 14, quase 14. Agora, quase 14. Eu tenho 1 ano e meio, infelizmente, né, com esse negócio de pandemia, eu entrei, fiquei em casa, né, quase 1 ano. Conheço alguns colaboradores, assim, muito, muito rapidamente. Nossos bate-papos é interessante, mas eu queria que você falasse como é que tudo começou? O que você imaginava na época montar, você e o Henrique? Eu sei que teve algumas passagens legais. O mundo empreendedor não é fácil, né? Não é. Aliás, fica a dica. Quem é empreendedor é assim mesmo, né? Mas o lucro depois, né? O ganho é absurdo, né? Não o ganho financeiro, o ganho como vida, né? Como completar a vida. A satisfação. Como é que começou? Conta essa história pra gente aí. Eu trabalho com o Henrique há muito tempo, há 20 anos ou mais, né? A gente, tipo assim, o santo bateu de primeira, então... E a gente sempre falou em ter um negócio junto. Engraçado isso, né? Uma coisa que... é uma coisa que eu sempre quis, mas de achar uma outra pessoa que falar, vamos ter um negócio junto, foi com ele que aconteceu. E o tempo foi passando, a gente trabalhava bastante já em multinacional do mundo digital, etc. Então, experiência com grandes projetos e tal. Começo de internet, a gente já não está mais tão novinho assim, né? Então, pegamos... Cara, não comece igual o André. Não comece a falar de idade, por Não, favor. mas o que eu queria dizer é assim, a gente teve, eu diria até o privilégio de pegar primeiro projeto da IBM no Brasil, primeiro projeto da Renault no Brasil, primeiro projeto da Coca-Cola no Brasil. Quer dizer, sabe, gente grande que hoje, enfim... domina tudo, mas que a gente teve o privilégio, como eu disse, de participar dessas entradas no mundo digital, porque a gente é das poucas gerações hoje em dia que nasceu que não tinha internet, né? Exato. Mas aí... Desculpa, essas suas participações eram como colaborador de alguma empresa? A gente trabalhava numa multinacional que era a Ogilvy Interactive na época. Ogilvy, então, que legal. Contas globais, já era uma agência digital muito, né, proeminente no mundo inteiro, enfim... base em Nova York, na Europa também, em Londres, enfim. Então, deu a oportunidade de a gente trabalhar com projetos muito foda, há muito tempo, desde muito cedo. E
assim, não tinha o aparato tecnológico e também de conhecimento era muito incipiente ainda. Então, assim, a gente tinha que estudar as coisas em livros. Ninguém pega um livro de programação hoje para estudar nada. Vai no Google, vai no Stack Você não Overflow. é da época do Netscape 1.0. Lógico. Windows 3.11, Netscape, enfim. A gente não pode falar essas coisas. Vamos aqui, lá. mas, Não, depois a gente podia montar um sobre esse assunto. Dá. Não sei se vai dar coro, mas é eu legal. acho que assim, coisas que... As coisas hoje são construídas em cima de estruturas que a gente viu nascer. Isso é muito legal, né? Muito legal. Viveu na veia, bacana. né? E aí a gente trabalhava nesse turbilhão que Como era... TI. Como programador, como tecnologia, engenheiro. Eu estudava engenharia e trabalhava com tecnologia, com programação. Estudava de manhã e trabalhava trabalhava de manhã e estudava à noite. Isso daria uma outra conversa, porque eu estudava de dia e trabalhava de dia. Eu colocava 2 dias dentro de um. Puxa, então, minha equipe, eu trabalhava perto, era só atravessar a ponte, a OGV fica ali na Marginal, eu atravessava para ir para a faculdade, então minha equipe da faculdade é a USP. Era na Poli, E aí, a equipe, eu deixava minha grade horária, porque na USP você pode montar a sua grade. Então, eu montava de um jeito que me liberava horas no dia para fazer reunião. E para trabalhar, obviamente. Trabalhava à noite, trabalhava toda hora. E aí, eu deixava minha grade com a equipe. Então, eles sabiam que podiam falar comigo, gravar ou marcar a reunião em tal slot de horário, que era o slot da minha agenda da faculdade. Então, eu ficava cruzando a ponte o dia inteiro e fiz isso muito tempo. Aliás, a OGV foi uma visionária nesse sentido de permitir uma flexibilidade dessa. E, logicamente, a gente tinha um compromisso muito grande desde aquela época, né? Então, uma relação com o trabalho de muito respeito, Então, foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer. Enfim, isso formou a gente, forjou num esquema de muitas horas por dia e desafios como ninguém conseguia fazer. Existia o Webmaster. Quem que é o Webmaster? Que faz tudo. Desde infraestrutura, servidor, com programação, com banco de dados, com tudo. Então, você tinha que saber tudo. Arquitetura de informação, não existia, essas disciplinas separadas não existiam. E ainda com uma capacidade do marketing, né? Porque a OGV vinha com Era uma inteligência de marketing absurda. Então, isso eu acho que foi uma coisa, aquelas coisas que a vida vai escrevendo pra gente, quando você olha para trás, né? O Jobs já dizia, você consegue connect the dots looking backwards, né? Então, é fácil. Então, a gente foi forjado nesse ambiente de alta tecnologia para grandes contas, globalmente, né? Desde sempre, fazendo reunião em muito lugar, enfim. E dentro de um lugar que era papa do marketing. David Ogilvy inventou muitas das teorias que a gente segue, que o marketing segue até hoje. Então, a gente acabou que, paralelo, fazia uma faculdade de marketing também, da melhor qualidade possível. Teve uma escola, você tinha tudo na sua mão ali, né? Oportunidade, abraçou a oportunidade. Exato, quando você está interessado, né? Então, quando você tem Quando tem a veia do empreendedor, né? Acho que a vontade e essa veia. Quem tem vontade, né? Vai, né? Enfim. E aí foi uma benção quase, porque a gente, hoje o que é essa fusão marketing com tecnologia, que é muito poderosa e tal, nós somos exatamente forjados nesse meio, vivendo e bebendo dessa fonte todos os dias e contribuindo de volta. Então foi bacana. Aí eu fui montar a operação, passei para a área de inovação, planejamento integrado, no meio de on e offline, toda essa discussão, mundo on, mundo off e tal, a gente participou. Aí surgiu um desafio para eu montar uma operação de web, né, de projetos digitais dentro de um canal de televisão. Isso como varejo. OGV já ou como NetBiz? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Quando eu deixei a OGV, foi para um convite de que virou meu amigo, né, Luiz Galeb, dono do Shop Tour. Lembro bem dele. Então, um cara fora da curva, fantástico. Em muitos sentidos. Humano, talento, visão, enfim. E ele teve essa visão lá atrás, né, de uma operação muito frenética de televisão, montar a web, né, a internet está rolando. Ele fazia 30, 50, às vezes, gravações externas por dia. Era tudo externo. Então, no mundo de televisão, a gente viveu isso. Aí a gente foi montar a internet lá. E, nesse mesmo tempo, o Henrique foi para uma empresa de um outro amigo nosso, fazer mobile na época, que mobile era ringtone, sabe, polifônico. A turma que está assistindo nem deve saber muito o que eu estou falando, mas baixar o wallpaper, gifzinho. O celular tinha mais número para discar e algumas coisas do que tela digital. Conheço muito bem essa história, então, participei totalmente. E o Henrique foi trabalhar com isso, com um amigão nosso, e essa empresa foi vendida para a Playphone, lá no Vale do Silício, e ele foi para lá, junto com esse outro amigo,
ficou trabalhando lá um tempo e eu trabalhando na televisão aqui, então a gente juntou tudo que a gente sabia de marketing, internet e tal, com televisão e com mobile, mas nunca perdemos contato. Então, essa coisa do contato à distância, para nós, sempre existiu. Sempre existiu. Ele mudou depois para Nova York, e aí de lá a gente começou a NetBiz. O nosso primeiro cliente foi um cliente em Nova York, na verdade. Ele me ligou um belo dia e falou, ó, então já aqui, a gente falou que ia abrir, já conseguiu o primeiro cliente, pode alugar o escritório, pode fazer. E eu fiz, na distância. A NetBiz nasceu a 10 mil quilômetros de distância, um sócio do outro. Então, assim, essa coisa que a gente vê na pandemia hoje, nós começamos assim, entendeu? A gente sempre foi... Já é nativo. Nativo. Né? A gente é nativo, remoto, híbrido, sabe? Então, essa discussão para nós foi muito tranquila. Essa transição não houve, na verdade. E vocês abriram em Nova York, ele ficou lá e você ficou aqui em São Paulo. A gente abriu em Nova York e no Brasil. E no Brasil... Porque fazia sentido, o staff, né, a capacidade humana brasileira para esse mercado é muito boa. Essa é a verdade. Sempre foi. Tem talento, tem flexibilidade e tal, tem uns caras muito aplicados, né, como a gente era também. E o fuso horário era bom com a América do Norte, né, com Nova York e tal. Então, eles estavam muito acostumados, então, a contratar da Índia e tal, questão de preço. Mas o fuso horário é ruim, então a gente tinha algumas vantagens. O preço é bom, né, porque eles estão em dólar, a gente está em real, a qualidade é boa e o fuso horário é bom, enfim. Fazia sentido. E os projetos web? Sempre web. Com marketing, já com o viés de marketing ou viés em tecnologia? Quando você está abrindo uma empresa, moço, você faz qualquer... o que aparece. Então, mas o viés na época era desenvolvimento. A gente deu, web. De novo... Web-based, né? 100% web. Não, a gente 100% web. A gente começou a fazer cloud com a Amazon, por ter nascido lá e aqui, muito antes da Amazon chegar no Brasil. A Amazon chegou, a gente já era especialista em cloud. O cara estava falando ainda, vai ter cloud e tal. A gente já nasceu assim. Então, o projeto já era muito grande. Assim, já, o cliente, lá as proporções são diferentes, né? E a gente abriu, né, modelou... A gente tinha muita experiência de projetos grandes por conta dessa vivência nossa, mas já era uma empresa nascente. E o cara que vendeu esse projeto lá, ele tinha muita capacidade de negociação e de venda, mas não tinha ideia de como entregar. Então, assim, eram 20 projetos no mercado imobiliário para as maiores imobiliárias do Nordeste americano, e que a gente, para fazer rolar naquela verba que ele tinha, que parecia muito dinheiro, tinha que ser assim, faz um modelo muito bem feito e replica 19 vezes na Índia, porque senão não vai fechar a conta. Então a gente já nasceu, esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou. Vocês tinham profissionais na Índia? Não, era só lá. Era só, você e o Rick. Começamos nós dois. Vocês dois. Depois veio um outro irmão nosso, né, que foi a terceira pessoa, que está com a gente até hoje. E montamos o projeto no braço, assim, esse primeiro. E aí o Henrique mudou para a Índia alguns meses, montou a equipe para o cara lá. A gente entrevistou as pessoas, selecionou o time, montou o escritório para ele com os caras, treinamos os caras para replicar o projeto, né, para ele. E a gente não tinha ainda, estamos começando, primeira coisa. Aí passamos a equipe para o cara, né, enfim, a sua tal, e entregamos o projeto dessa forma. Mais inteligência do que braço e tal. E aí continuamos assim. Que bela história. E hoje, a NetBiz, pelo que eu sei, obviamente que eu estou 1 ano e meio, mais de 200 projetos mundiais entregues, mais de 270 mil horas em transformação digital. Esse número desatualiza todo dia. Meus parabéns. Obrigado. Hoje é uma potência. É uma coisa que, quando você já não tem condição de saber tudo o que está acontecendo, é um bom sinal, né? Porque você foi obrigado a delegar e não cabe mais só em você. Que legal. Isso é muito bom, isso dá uma satisfação grande. Parabéns. Me diga uma coisa, foco da NetBiz hoje. Hoje eu sei que ela é muito focada em dois grandes pilares, né? Um enorme que é parte de marketing digital, né, de soluções, implementação, data-driven marketing, e uma outra como tecnologia, né? Me fala um pouco disso, cara. A nossa formação sempre foi engenharia mais pesada, engenharia de software e tal, né? Então, isso é um know-how que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Então, ela nasceu como uma produtora. Então, ela criava softwares, criava projetos, criava tudo para a internet desde muito cedo. Só que também tinha essa vivência muito pesada no marketing. No marketing. Né? Então, esse conhecimento era inato, vamos dizer assim. Hoje,
eu diria que a NetBiz atua em três frentes. Uma frente que é essa engenharia de software para a internet, cloud software, que é dito hoje. Né? Não tinha nome essas coisas antes, né? Legal, mas fazer projetos para a internet. Essa é uma frente. Tecnologia, né? Gestão, etc., operação e tudo. A outra frente é o Data Driven Marketing, que hoje eu diria que é o nosso pilar mais forte, tá no nosso DNA desde antes dela nascer. Então, é uma coisa que a gente entende bem, faz bem, consegue traduzir os dois mundos relativamente bem. E uma outra, né, até acho que faço um parênteses aqui para agregar, na ocasião que a gente estava se formando, né, a Ogilvy faz parte até hoje do grupo WPP, que é um grupo gigantesco de comunicação. Acho que é o maior do mundo, né? Talvez, se não for o maior, um dos maiores e tal, mas que tem uma gestão muito orientada a negócio. A gente brincava que era um banco vestido de empresa de comunicação de tal formalidade, assim, a profundidade que se dava nessa questão do negócio e tal. Então, isso foi muito bacana para nós, porque a gente juntou essa visão negócio com tecnologia, já era uma paixão, né, dos dois, principalmente, e isso permitiu navegar nesse mundo de data-driven marketing hoje muito bem. Porque a gente entende, a gente conversa de negócio com o cliente, entende a demanda dele, traduz o que o marketing fala, traduz o que TI precisa, junta tudo e consegue realizar. Eu acho que esse é o nosso maior mérito. Eu entendo, eu até vou falar um jargão sobre data-driven marketing, sobre data-driven, né? Que não é um modismo, é uma necessidade, né? As empresas estão necessitando disso. É uma área que eu gosto muito, estudo um pouquinho, não sou um especialista como você, como o Rick, mas é uma área que eu gosto muito, essa área de análise de dados. E eu vejo que muitas empresas, hoje baseado nessa parte de experiências, né, de levar experiência, principalmente pelo marketing, né, a experiência que faz a diferença, as empresas necessitam ser regidas a dados, né? Então, essa parte de data-driven é muito importante. Falando um jargão que todo mundo usa, né, que o dado é o petróleo, aquela história que todo mundo sabe, que não adianta você ter um dado, que você tem um petróleo que não serve para nada. Né? Dados e informação, dados é uma coisa, informação é outra. Exato. Né? Então, você tem que pegar o dado e esse petróleo ir gerando, né, o que é plástico, o que é gasolina, o que é óleo diesel. E eu vi que muitas das empresas iniciando, né, com esse data-driven, acabavam fazendo esses data lakes enormes, né, esse repositório enorme de dados, e quando precisasse, ia lá e pegava. Hoje em dia não é bem assim que a gente faz, né? A gente entende com a necessidade e aí se constrói, né? Uma vez que cria uma experiência, vê onde estão esses dados e se constrói. Me fala um pouquinho disso, cara. Eu acho que tem essa questão... Mais voltado ao negócio, né? Não exatamente. Só a eu acho que tem a questão... Quem veio envelopar isso de uma outra maneira, talvez é a questão da experiência que você trouxe, né? A tecnologia está intrínseca na vida do ser humano, não vai sair tão cedo. Pelo contrário, a gente está indo para um mundo de 5G, de IoT, que isso vai ser uma explosão. E está mais fácil hoje, né? A empresa hoje, as empresas hoje têm tecnologias muito mais fáceis. A gente fazia o projeto de dimensionar o servidor. Hoje em dia, você aperta um botão, o pay-per-use. Então, não existe. Enfim. Então, a facilidade é realmente maior, mesmo para o mundo de machine learning, de inteligência artificial e tal, é mais fácil. Mas essa parte de engenharia pesada, que é, né, a parte de software, nossa, vamos dizer assim, de tech ops que a gente fala. A parte de data-driven, né? Como você envelopa essas coisas? Porque se eu tenho a tecnologia na vida das pessoas e essas duas vertentes, onde que junta? Justamente o ponto de contato com o ser humano. O centro das atenções é o ser humano sempre. Né? Nós somos humanos. Então, se eu perco isso de vista, seja ele o meu cliente, ou seja ele o meu colaborador interno, qualquer interface que eu tenho que me preocupar com a interface humana, em primeiro lugar. E aí, assim, isso daí deriva a questão da experiência. Uma experiência pode ser, o cara trabalha comigo e quando ele vai receber um comunicado, ele tem uma experiência digital, né, que tudo é digital hoje, tem uma experiência. O cara é meu cliente, ou passou perto da minha loja, teve algum tipo de contato comigo, tenho que causar uma experiência. Então, essa questão é que fez amadurecer muito que dado eu preciso, qual dado eu quero, que dado eu uso, para quê, em que momento. Então, hoje, o que né, você falou, o que a gente faz hoje? O guarda-chuva que a gente junta hoje é dados,
de qualquer natureza, de qualquer fonte, unificados, com tecnologia relevante e, de fato, eficiente para aquele objetivo de negócio que o cliente está apresentando, a empresa está apresentando, para gerar uma experiência para aquele público final. Pode ser interno ou externo. Então, esse é o guarda-chuva. A gente, modéstia à parte, ficou tão bom nisso que o terceira linha de negócio que eu não falei antes, que eu trago agora, a gente começou a aplicar isso em New Ventures. Então, coisas que a NetBiz se sente capaz de suportar o nascimento de um novo negócio. Ou, né, a gente tem 3 iniciativas aí em paralelo hoje. Duas já são spin-offs, outra é uma joint venture, enfim, aplicando isso que a gente veio acumulando, esse conhecimento que a gente veio acumulando e aperfeiçoando ao longo desse tempo todo. Muito legal, cara. Essa parte de experiência é engraçada, né? Engraçada no bom sentido, é importante, né? Eu trabalhei numa outra empresa, acho que você sabe, lá se construíam experiências, né? E tinha um banco que era cliente e o banco nos contratou na época para fazer uma experiência de upsell, né? Então, o cara chegava na agência, e mandava um cartão para ele, mandava um seguro na conta dele, mandava uma taxa para ele. Então, fizeram um modelo que eles não olharam a experiência e sim a parte de dados, entenderam o cara. E uma vez que entendiam o cara, queriam fazer para você, esse cara pode ganhar um cartão Platinum, ou esse cara pode não sei o quê. O que aconteceu? Num certo momento, isso cresceu muito, quer dizer, teve um upsell grande e depois caiu, porque o cara não queria cartão, o cara não queria ser incomodado, né? Exato. Então, minaram a experiência. Você está considerando só o lado de dentro. Exato, né? Olhando um lado e minou. Hoje em dia, isso eu acho que é meio mortal, né? Esse ponto é importante, a questão da experiência, tem vários tipos de experiência, enfim, tem mas... várias. Exemplo que eu dei. Algumas empresas caem nessa armadilha, nessa cilada, talvez, de ficar olhando para o dado. De fato, o dado te conta coisas, né? Você vai lá minerando e trabalhando, ele vai te contando, às vezes, coisas que a sua intuição falava que era diferente, mas o dado é o dado. Então... tem aquele dado que fala, eu quero, por exemplo, saber quem que esse produto está sendo vendido mais em tal lugar, por exemplo. Agora, tem aquela inteligência que fala assim, qual produto vai vender mais daqui a 6 meses para que eu tenha um estoque melhor? É uma outra. Exatamente. Então, isso que é o legal, né? Mas você falou um ponto, por que dava errado, né? Às vezes dá errado, mas o dado, na média, é isso que vai acontecer. Na projeção, com tal probabilidade, isso vai acontecer. Isso. Só que você tem que considerar o indivíduo. Claro. Nós não agimos coletivamente. Não estou falando do efeito de manada, não é isso. Mas assim, o indivíduo ele tem as suas próprias anseios, seus próprios desejos, seu próximo passo. O NBO é do indivíduo. Então, a gente olha muito para isso, é a questão da alta personalização. Então, quando você vai para esse lado, aí sim as predições são mais interessantes, porque, tá bom, a média dessa base é uma coisa, mas o Maurício, especificamente, é um pouco diferente. Então, a oferta do Maurício não pode ser a maior probabilidade da base. Ela tem que ser uma coisa ultra personalizada para o Maurício. Então, hoje, o que a gente mais consegue, né, e tem habilidade para fazer, usando grandes plataformas, somos um dos maiores parceiros da Adobe na região, né? Aliás, nas Américas. Ia te falar, né? A NetBiz hoje é uma das maiores implementadoras Latam de soluções Adobe Experience Cloud. Exatamente. E a gente tem sonhos maiores aí, mas enfim, hoje já na América Latina é um dos principais players, sim, com grande domínio das soluções deles, que é aplicável a muito altos volumes, grandes players e tal, mas o fato é que esse conhecimento, esse know-how, essa cultura, posso dizer, de dados, tecnologia e tal, já está permeado na empresa inteira, independente do tamanho do cliente e tal, independente da plataforma que você está usando ou não. Pode ser interno ou não, né? Então, essa inteligência, né? Já virou um mindset, sabe? Já virou um mindset. Então, a gente já pensa assim. Isso é muito legal. Então, a gente aplica, já conversa com esse viés, já entende um problema com esse viés. Então, as discussões são muito ricas dentro de casa. Você falou uma coisa agora que eu fiquei como colaborador, eu fiquei impressionado com uma coisa. Como futuros maiores, você está querendo partir para outros continentes, é isso? A gente, de novo, já nasceu no mesmo continente, mas muito longe, né? Mas agora tem outros continentes? A gente teve um flerte com a Ásia já no passado, naquela época que eu contei no início. A gente chegou a ter uma operaçãozinha na Índia, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, fui para lá com ele, fiquei um tempo lá.
montamos o time, etc. Mas lá o raciocínio era muito mais Fordismo, né? Volume, preço e tal. E a gente não era muito a nossa pegada, a gente era mais assim, a gente tem uma equipe hoje de alta performance. Então, equipe altamente especializada, com foco, são, assim, sabe, o esquadrão de elite, assim? Sei. É isso que a gente tenta formar e tenta Os caras forjar. são bons. Os caras são bons. Não, e é bom, assim, que a gente tenha um compromisso muito forte na compartilhamento do conhecimento dentro de casa, né? Então, a gente quer que o meu colega seja melhor do que ele é hoje, então, um ajuda o outro. Isso é uma cultura legal que a gente tem. E esse tipo de trabalho, de conhecimento, de experiência, ele cabe em qualquer lugar. Claro. A gente olhou isso, né? O Henrique já prospectou, já mapeou, melhor dizendo, a Ásia há bastante tempo, a Europa também. Então, a gente está sempre em contato com esses mercados, mas a ideia não tem fronteira. A gente já fez projeto virtualmente no mundo inteiro? Já. Desses 200 você falou 200 tanto. projetos, já, sim, muito integração com coisa na Europa, né? Oriente Médio e própria Índia. A gente trabalha diariamente com a Índia hoje, enfim. Mas a gente não entende essas barreiras geográficas, né? Então, você pergunta, pode prestar? Pode prestar um serviço na Alemanha? Posso, a gente já fez, inclusive, sabe? Então, o time é totalmente em todos os idiomas, né? Português, inglês e espanhol. Todos não, português, inglês e espanhol. Algum fala mandarim, francês, tem mandarim, exatamente. Mas português, inglês e espanhol é mais universal lá dentro. Legal. Mais uma pergunta, amigão. O que você espera da NetBiz no futuro, cara? Fora a expansão que eu acabei de saber para outros continentes aí. E o que você espera? Sei, é uma pergunta. Não vou te colocar palavras aqui, mas... Porque hoje a NetBiz é um sucesso. Eu vejo o mercado, né, nos vendo muito positivamente. Né? Muito positivamente pela seriedade e pela qualidade que a gente entrega. Então, quando eu falo que eu trabalho no NetBiz hoje, bom, eu tenho 38 anos de TI, tenho grandes amigos, né? E aí, numa conversa, às vezes, andando de moto, você sabe que eu sou motociclista, tenho uma banda de rock, e às vezes eu convido esses executivos para falar, onde você está? Estou no NetBiz. Eu conheço a NetBiz. Então, isso é um brand que você conseguiu muito bom. E onde ela vai, cara? Eu acho que vou começar de trás. Esse é um ponto, por exemplo, que você viu acontecer muito de perto. Eu acho mesmo. Né? Isso mudou muito desse 1 ano, 2 para cá. A NetBiz começou numa pegada um pouco mais low profile, ou seja, vou aprender, vou dominar a técnica primeiro para depois pôr a cara na rua. E a gente acabou sendo white label de uma série de grandes consultorias, de grandes corporações aí nesse período. Mas aí chegou um ponto que eu acho que isso é um ponto para te agradecer também. Eu acho que você contou muito para isso. Falou, não, vocês já estão... Assim, tem mais que pôr a cara para fora mesmo e tal. Então, sim, hoje tem mais isso, né? Tem uma imagem mais forte. Então, que é bom que sai, assim, no bom sentido, a gente perdeu o controle de onde pode chegar, né? De novo, no bom sentido, isso é muito, muito legal. Tem uma coisa que eu acho que é uma satisfação especial, que eu tenho pensado muito sobre isso. A gente sempre teve valores muito claros, desde muito pequeno. Como a gente foi forjado em estruturas já muito sólidas, muito grandes, então a gente aprendeu que isso é importante, que cuidar de gente é importante, que ter valor é importante, né? Então, hoje, a NetBiz, ela tem uma cultura que eu já vi acontecer. Às vezes, um menino que entrou, programador tal, mas está há 3 meses na empresa, e eu já tive feedback desse cara fazer um board de um outro que entrou há 1 mês e ele contar a cultura para o outro. Isso é fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Então, isso é sonho, né? Sabe, tem assim... Projetos e projetos para que isso aconteça. Então, hoje a NetBiz tem 3 valores muito enraizados, que é conhecimento. Então, a nossa base assim, é dominar conhecimento, propagar conhecimento, produzir conhecimento. Trabalho duro, trabalho sério, trabalho onde o cliente está em primeiro lugar de verdade. Em primeiro lugar está resolver o problema do cliente. Depois vem o resto. Porque se você não fez isso, você não agregou nada. Claro. E é onde você põe o conhecimento que você acumulou em prática. Porque também só o conhecimento do livro, do não aplicado, não serve para nada. E o terceiro valor, talvez até mais importante, mas que compõe com os outros 2, é a atitude.
né? Então a gente valoriza, acima de tudo, a atitude. Porque não adianta também você ser uma bíblia de conhecimento, um as, mas ninguém consegue lidar com você. Né? A questão da equipe... Você é um cara brilhante, né? E um cara a gente acredita que sempre 2 cabeças pensam melhor que uma. E 3 melhor que 2 e assim por diante. Né? Dado uma sala de aula, um gênio ele é menos inteligente do que a sala inteira junto. Claro. Então, assim, a questão da diversidade tem uma outra leitura, na minha humilde opinião, que é essa leitura da diversidade de ideias, da diversidade de posicionamento, da diversidade de experiências, da diversidade de idade. Tem outras diversidades outros conhecimentos, que trazem uma riqueza para uma solução fantástica. E a gente entende isso e fomenta isso dentro de casa, e o resultado é que a cultura propaga e ela pega nas pessoas. Então, é onde você vê que a sua empresa já não é mais só sua, mas é um pouquinho de cada um também. Né? Então, isso é muito legal. Estamos numa fase, eu diria que a NetBiz está vivendo hoje, até agora, a melhor fase de todas. Ai, que legal. Miguel, muito obrigado. Era isso que eu queria saber. A ideia desse NetBiz Talk é levar para o mercado. Você me deu uma responsabilidade que eu estou curtindo muito. Né? A ideia é trazer sempre grandes personalidades, grandes executivos, não só do mundo de tecnologia, mas do mundo de pessoas. Trazer esse conhecimento também de fora, né? Ver como é que as empresas estão. E eu queria também, com a sua presença coisa, levar hoje quem é a NetBiz para fora, né? Então, muito obrigado. Obrigado a você. Belíssimo prazer, muito né? Muito obrigado. Da sua participação nesse NetBiz Talk. E vamos para a próxima. E muitos outros mais. Meu nome é Maurício Stelato. Eu sou diretor na NetBiz da parte comercial, também atuo na parte de marketing. O meu e-mail é mauricio.stelato@netbiz.com. Lembrando que NetBiz tem 2 Is. Isso aí. E o seu, como é que a gente encontra? Eu sou fácil, né? Você pode me encontrar por todos os canais da NetBiz, acabam chegando até mim. Qual é o seu e-mail? Zoma@netbiz.com. Rede social, LinkedIn? Fezoma. Cezoma. Fezoma. Você está em todas as redes? Está no LinkedIn? Estou no LinkedIn. Eu não posto muito, não uso tanto, porque não dá nem tempo, mas estou lá. Tá bom. Gente, muito obrigado. Até o próximo NetBiz Talk. Valeu! Obrigado.